Hoje, e amanhã, nós estaremos realizando, nessas duas sessões plenárias, a entrega dos diplomas de mérito educacional. São outorgas que já há algum tempo nós deveríamos realizar. Alguns devem estar até surpresos com a presença do professor Maurício, né? Na verdade, é uma indicação que ele fez ainda enquanto conselheiro e que nós ainda não tínhamos tido a oportunidade de fazer a entrega. Nossa intenção em relação a essas entregas era poder realizar numa sessão plenária presencial, mas como nós ainda estamos funcionando de forma remota e como não temos ainda uma data definida para o reinício das atividades presenciais, então nós resolvemos fazer, mesmo de forma remota, essa nossa solenidade, se assim podemos dizer, de entrega do mérito educacional. Como eu falei anteriormente, estaremos homenageando, então, o professor Márcio de Souza. Quem fez a indicação do professor Márcio de Souza foi o conselheiro Antônio Carlos Nunes. Vamos também fazer a entrega do mérito educacional para a professora Rose Reinaldi. Quem fez também a indicação da professora Rose foi o conselheiro Gildo Volpato. E também fazer a entrega ao professor Raimundo Pinto Filho, que quem fez a indicação foi o conselheiro Maurício, o ex-conselheiro, né, ex-presidente e secretário municipal de educação de Florianópolis, o professor Maurício Fernandes Pereira. O diploma de mérito educacional instituído pelo Conselho Estadual de Educação, ele é concedido a personalidades de destaque na área educacional, inclusive em memória, por indicação de conselheiro e por deliberação do Conselho Pleno do Conselho Estadual de Educação. A indicação é apresentada e aprovada a qualquer data do ano, devendo obrigatoriamente ser apreciada pela Comissão de Planejamento, limitada a uma indicação por ano por cada conselheiro. Ao conceder o diploma de mérito educacional, o Conselho Estadual de Educação reconhece educadores que fizeram da educação uma missão de vida. Paulo Freire, célebre educador brasileiro, muito sabiamente já observou, né? Se a educação sozinha não pode transformar a sociedade, tampouco sem ela a sociedade muda. Ao prestar essa homenagem, o Conselho Estadual de Educação reconhece a dedicação das pessoas que empenham, né, esforços no exercício de suas funções e contribuem para a promoção da valorização e o fortalecimento das ações no campo da educação, pautada nos valores e princípios fundamentais da ética e do respeito. Estamos convictos de que a concessão do diploma de mérito educacional ultrapassa os limites da formalidade, afinal, precisamos promover atitudes e ações de pessoas que se diferenciam, né, na área educacional, aquelas que buscam desenvolver bases mais sólidas e justas para o futuro do nosso Estado e país. Dando início, então, aos atos de entrega dos diplomas, eu vou passar a palavra já imediatamente para o nosso conselheiro Gildo Volpato, com a palavra. Pode ser, conselheiro Gildo? Pode ser, claro. Por favor, então. Então, pessoal, primeiro meus cumprimentos a todos e a todas, né, presentes, aos colegas conselheiros, aos funcionários do Conselho Estadual de Educação e um cumprimento muito especial aos nossos convidados de hoje que estão aqui na plenária e mais ainda, um cumprimento mais especial ainda aos nossos homenageados, né? Então, eu quero dizer da satisfação que eu tenho hoje
por minha indicação e aprovado por todos os membros do colegiado do Conselho, a indicação ao prêmio, né, Mérito Educacional, à professora Rose Margarete Reynaud, que está aqui conosco neste momento, né, e dizer, né, que a trajetória de vida profissional da professora Rose Margarete Reynaud, ela basicamente se encontra com a minha, né? Desde 1982, a gente trilha aí junto na educação, né? Durante todos esses anos, eu estive nas mesmas instituições em que a professora Rose desempenhou seu papel como professora ou como gestora, ou mesmo não estando próximo a ela, numa atividade laboral, né? Eu acompanhava o seu excelente trabalho, sempre elogiado pelas pessoas que com ela convivia. A professora Rose, ela é uma professora que vibra, que fala com brilho nos olhos, porque acredita no que ela faz. Que ela demonstra, não só na fala, mas com todo o corpo, todo o seu amor pela educação. Eu vejo na professora Rose, claramente, eu poderia relacionar com as 4 dimensões que a Terezinha Rios coloca, né? Que ela apresentou no estudo dela da tese, que são imprescindíveis ao educador. Competência técnica, competência estética, competência política e competência ética, mantendo sempre o equilíbrio entre essas 4 dimensões. E a professora Rose é isso. E a dimensão técnica, ela está relacionada ao domínio de saberes e habilidades de diversas naturezas, que permite a intervenção prática da realidade. Então, essa competência, ela reporta a realização de uma ação, uma certa forma de fazer algo, um ofício mesmo. E o que a professora Rose, faz muito bem e sempre fez durante toda a sua trajetória na educação. A dimensão política, ela está relacionada a uma visão crítica do alcance das ações e o compromisso com as necessidades concretas do contexto social. Então, diz respeito à participação na construção coletiva da sociedade, ao exercício dos direitos e deveres, o que também a professora Rose tem feito o tempo inteiro. Ela tem sido incansável na luta pelos direitos e pelos deveres das pessoas, dando exemplo, mostrando caminhos, nunca deixando de exercer com muita retidão, né, o seu papel, principalmente quando ela faz gestão, né, na liderança de processos pedagógicos. E há também um caráter poético na técnica, uma arte docente, que a Terezinha Rios diz, né? Essa dimensão poética requer a imaginação criadora, cuja marca fundamental é a sensibilidade. E isso também a professora Rose é um exemplo, né, de sensibilidade, de intuição e também de imaginação criadora. E a dimensão ética diz respeito, então, à orientação da ação, sempre fundada no princípio do respeito e da solidariedade, na direção da realização de um bem coletivo, né? Então, isso também é marca muito forte da professora Rose. E nos cargos de gestão, né, que ela ocupou durante todo o tempo, durante boa parte dessa experiência de vida na educação, ela foi sempre um exemplo de comunicação, de capacidade de mobilização, de engajamento, né? E isso tudo é a professora Rose, é a vida da professora Rose, né? Então, eu tenho a alegria de ter aprendido muito com ela durante essa trajetória, e por isso, nesta tarde de hoje, 18 de outubro, eu estou muito feliz em poder aqui reconhecer isso publicamente e homenageá-la. Com um coração cheio de alegria, de gratidão, eu estou aqui neste momento fazendo essa homenagem à professora Rose. Obrigado, conselheiro Gildo. Eu peço assessoria para mostrar, então, o diploma que inclusive já foi entregue, né, o Gildo? O Gildo teve a possibilidade de... Está nas mãos da já está na mão, né? Então, eu passo, então, peço assessoria que mostre mais uma vez aqui o diploma, ponha na tela aí o diploma que será, e já foi até entregue para a professora Rose. Enquanto que ela vai mostrar, eu só queria falar, né, que a professora Rose foi nossa pró-reitora acadêmica da universidade, foi diretora do colégio da Unesco, o colégio Unesco, o colégio de aplicação, ela foi secretária de educação do município de Criciúma, atualmente, mesmo aposentada há uns anos, ela é secretária de educação do município de Sara, né, e foi gestora em muitos lugares e sempre foi um exemplo, ou mesmo estando na sala de aula como professora na educação superior, ou como gestora, foi sempre uma referência, um exemplo de ser humano e de profissional.
Então, como todos estão já observando, já tínhamos mostrado anteriormente, esse será o diploma. É o diploma, né, que a professora já tem em mãos com a pasta. Então, passamos, então, a palavra para a professora Rosa, então, para o seu pronunciamento. Professora Rosa, com a palavra, por favor. É um momento em que a gente realmente se emociona, não é? Eu quero aqui dar boa tarde a todos, fazer os meus cumprimentos ao professor Oswaldir Ramos, o presidente deste conselho, e em seu nome eu cumprimento a todos os conselheiros, as demais autoridades que estão aqui presentes e a todos os presentes nessa sessão plenária, especialmente aos gestores, a equipe da Secretaria Municipal de Educação de Sara, a nossa prefeita, Dalvânia Cardoso, que se fazem aqui presentes. Recebo com muita alegria esse diploma de mérito educacional de Santa Catarina, algo que de fato não esperei. Agradeço imensamente ao professor Gildo Volpato pela indicação e também por todas as palavras elogiosas. O professor Gildo, como ele mesmo já mencionou, compartilhou comigo boa parte da minha trajetória na educação em diferentes espaços. E por ele eu também tenho respeito e admiração profundos, pois com ele eu muito aprendi e continuo aprendendo, porque vez ou outra chamo o professor Gildo para me ajudar, aonde eu estou. Agradeço também aos demais conselheiros que, por unanimidade, aprovaram essa proposição. Quero compartilhar este mérito também com meu marido e com as minhas 3 filhas. Esse prêmio é o selo de uma história profissional e penso ser a melhor herança que eu posso legar às minhas filhas. Uma delas também professora. Porém, ao recebê-lo, eu não pensei em meus méritos, mas sim nos méritos daqueles que ao longo da minha vida me constituíram e a quem eu devo agradecer nesta tarde. Inicio com meus pais, que apesar da vulnerabilidade econômica e social em que vivíamos, sempre ensinaram aos filhos que a educação, aliada ao trabalho honesto, a postura ética, respeitosa e solidária com todos, era a forma de melhorar a condição social e também a qualidade de vida. Relembro da professora Judite, com quem me alfabetizei aos 5 anos de idade, do professor João Amora, na pequena escola isolada, e da professora Clotildes, meus primeiros professores, de quem guardo doces lembranças. Com eles eu aprendi, ainda criança, que a competência técnica e o comprometimento amoroso com a tarefa de educar, independentemente da condição social ou do local em que vivam as crianças, fazem toda a diferença. Iniciei como profissional da educação aqui na região sul, trabalhando com adolescentes em situação de vulnerabilidade social no contraturno escolar. Minha segunda experiência foi na educação infantil. Tive o grande privilégio de trabalhar com um casal de políticos visionários que no final da década de 80 já defendiam que para as crianças menores e mais vulneráveis era preciso se oferecer a melhor educação e na melhor estrutura. Diziam, é preciso que as crianças compreendam que é permitido sonhar e que existem diferentes realidades. Com essa ideia, construíram o maior e mais moderno centro de educação infantil à época para atender a 500 crianças de 4 meses a 6 anos na região mais vulnerável de Criciúma, onde assumi como gestora. Quis a vida que a conselheira estadual, professora Sandra Zanata Guide, pudesse ouvir minha expressão de gratidão a ela e ao ex-prefeito de Criciúma, Altair Guide, em memória, por esta experiência marcante. Agradeço também ao deputado federal Ricardo Guide, que talvez nos assista e segue o legado dos pais, contribuindo para melhorar a educação e a vida dos catarinenses. No ensino superior, eu tive o privilégio de ter professores e colegas brilhantes. Foram grandes líderes que me inspiraram e me inspiram. Entre eles,
os professores Edson Rodrigues, Maria Dalfarra Naspolini, Ademir Damasio, Maria Marlene Milanese Juste, Vera Maria Silvestre Cruz, Eurico Bach, Antônio Milioli Filho, os três últimos em memória. Em nome deles, eu agradeço a todos os demais professores e colegas de trabalho. Minha gratidão a todos os professores da educação básica com quem atuei, aos alunos que lecionei, a Dona Elisa, auxiliar de serviços gerais, ao seu Dimas, o motorista, profissionais de apoio também tão importantes na educação. E, em nome deles, agradeço a cada um dos que constroem suas vidas e suas histórias cotidianas na educação e impactam as nossas vidas com sua postura e dedicação. Em minha trajetória educacional, fui seguindo o fluxo da vida, sempre dizendo sim aos desafios. Passei por instituições educacionais públicas e privadas, e as experiências são tesouros marcantes. Nas públicas, por vezes, a vulnerabilidade choca. Nas instituições privadas, as lições são outras, mas não menos impactantes e transformadoras. Educar, como dizia o grande educador Paulo Freire, é um ato político que liberta os indivíduos por meio da consciência crítica, transformadora e diferencial que emerge da educação como uma prática de liberdade. Agradeço ao ex-prefeito Márcio Búrigo, que, após aposentar-me, abriu as portas para que eu pudesse gerir a educação pública em Criciúma, onde pude aprender e amadurecer como educadora e gestora. Agradeço à prefeita de Sara e também professora Dalvânia Cardoso, que me oportuniza continuar atuando na educação pública municipal da região, construindo mais um capítulo ímpar da minha trajetória como educadora e gestora, aprendendo muito nestes tempos desafiadores de pandemia, consolidando assim minha história profissional. Finalizo com o pensamento de Joseph Campbell. Precisamos estar dispostos a nos livrar da vida que planejamos para podermos viver a vida que nos espera. A pele velha tem que cair para que uma nova possa nascer. Muitíssimo obrigado a todos os conselheiros e, em especial, ao professor Gildo Volpato, pela oportunidade que me concede de, em vida, receber esse prêmio. Obrigado, professora. Obrigada. Eu aproveito também para cumprimentar e agradecer a presença honrosa da prefeita municipal de Sara, Dalvania, né? Dalvania, né? Cardoso. Obrigado, prefeito. É uma honra muito grande tê-la também conosco. Passamos, então, agora, conselheiro Antônio Carlos Nunes, presente? Presente, sim. Então, boa tarde. Vamos, então, à homenagem ao indicado do conselheiro Antônio Carlos Nunes, professor Márcio de Souza. Com a palavra, então, o conselheiro Antônio Carlos Nunes. Conselheiro Antônio Carlos. Boa tarde, conselheiras. Boa tarde, conselheiros. Convidados, estou vendo aqui um convidado bem especial também, Maurício Fernandes, nosso secretário do município de educação. Mas o que me leva aqui é um motivo de orgulho muito grande de ser o indivíduo responsável por apresentar o mérito educacional para o professor Márcio de Souza. O professor Márcio de Souza tem uma história, uma caminhada fenomenal, algo marcante. E digo isso como professor. Ele, como professor, coube a ele dar realmente grandes motivos aos alunos para poder empreender na vida. O exemplo de vida que ele dá é algo inenarrável, assim, não dá de falar. O professor Márcio de Souza também teve, na sua historicidade, uma passagem pela Câmara Municipal, na qual ele foi 5 vezes vereador.
e, evidentemente, é um homem probo. Uma coisa difícil de falar de um político. É muito difícil. E quero dizer ao Márcio de Souza, de coração, que essa escolha do nome para ele ser mérito educacional também coube muito a pintura do nosso presidente Oswaldir, que em nenhum momento ele deixou de falar extremamente bem da sua pessoa, da sua família, do seu caminhar na educação. E eu, os senhores vão me permitir, é muito difícil isso acontecer na vida brasileira e muito mais difícil em Santa Catarina, que é um estado europeu. É um negro ofertando mérito educacional para um outro negro. Isso é espetacular. Isso é de se elogiar para o resto da vida. Os senhores não devem saber a importância do que isso tem para nós na caminhada, porque o professor Márcio de Souza é exemplo na etnia. E isso me deixa muito orgulhoso de fazer essa pequena homenagem, porque dentro da grandiosidade que tem o professor Márcio de Souza, isso é uma pequena homenagem. Eu vou me conter a isso, pela emoção, e passo de novo a palavra para o nosso presidente Oswaldir Ramos. Obrigado, conselheiro Antônio. Eu peço, então, que a assessoria mostre o diploma que o professor Márcio irá receber, e já fica aqui o convite, professor Márcio, para que o senhor vá ao conselho, nós vamos tomar um café, e eu e o professor Antônio Carlos estaremos lá para recepcioná-lo e fazer a entrega, então, numa data próxima. Obrigado. Ok? Então eu passo a palavra ao meu querido amigo, né? Meu querido amigo de longa data, professor Márcio de Souza. Com a palavra, então, o nosso homenageado também do dia de hoje, professor Márcio de Souza. Mais uma vez, boa tarde a todas e todos, boa tarde às conselheiras, conselheiros. Com destaque, o reconhecimento à presidência deste valoroso conselho, na figura do professor Oswaldir Ramos, na particularidade, carinhosamente, nosso querido Didi, em muitos ambientes dessa cidade, é o Didi do conselho, ao meu ex-professor Antônio Carlos Nunes, meu professor e mestre lá no Instituto Estadual de Educação, quando eu tinha 12 anos de idade, ele era meu professor de desenho geométrico naquele tempo. E um menino de 12 anos de idade muito se inspira nas raras oportunidades de ver um semelhante ali numa função tão destacada que é o exercício da sala de aula, de liderança. Agora há pouco a professora falava da estética do professor como um dos elementos importantes na sua apresentação, além das competências no ministrar dos conteúdos que são de sua responsabilidade. Então, meu abraço e agradecimento a ambos por esse esforço de me oferecer, talvez, uma das maiores condecorações por mim recebida nesse tempo do exercício do magistério. Aqui ao meu lado, minha companheira e cúmplice, Patrícia Tereza, que também é uma educadora, foi diretora de escola na rede municipal de ensino aqui da nossa capital. Também devolvo a ela os meus agradecimentos pela continuação do aposto, do empenho, da solidariedade nessas lutas que nós travamos aqui todos os dias de nossas vidas. A minha filha, que falo publicamente, orgulhosamente, eu tenho poucos orgulhos, mas esse orgulho eu destaco de ser uma professora de matemática. Muitos escutam sobre a profissão de seus filhos, o que seus filhos são,
E eu, carinhosamente, orgulhosamente, digo que a minha filha é professora de matemática, é uma professora, né? E também a minha querida neta, recentemente chegada nesse plano, e que me inspira profundamente todos os dias. Sempre que penso nela, percebo minha continuidade e percebo a devoção que devemos ampliar junto às crianças em todos os nossos momentos de educação. É assim, quando se recebe a homenagem, a primeira tarefa de um homenageado, sem dúvida alguma, tem que ser a expressão da gratidão, né? Nada de fazer discurso de quanto bom eu sou e mereci esse título, não. É a graça, é o agradecimento, né? A lisonja praticada a seu favor, que merecem, nesse momento, destaque para esta importante concessão. Eu quero também, a exemplo da professora Rose, e quero também aqui parabenizar os colegas aqui, e prazer em conhecê-la, né? A professora Rose, o professor Raimundo, que daqui a pouco receberá também a mesma honraria. E então, congratulo-me com ambos nesse nosso grande dia, nesse nosso grande momento, né, que se haveremos de colocar o diploma, mais um diploma na parede, esse haverá de ser floreado, receberá, sem dúvida alguma, muitas considerações quando apresentarmos aqueles que frequentaram nossos ambientes, porque revela o reconhecimento de uma trajetória, né? Eu fiz 32 mil discursos para esses 5 minutos que Todinho disse que eu teria, né? E qual deles eu sou acostumado a fazer discurso, né? Eu sou, além de ter sido graduado em Química, eu fui fazer farmácia e bioquímica, né? Então, fui ser farmacêutico. Mas percebi que o meu grande prazer e, diria assim, indissociável prazer e realização está colocado no magistério. Não é no balcão da farmácia, né? Não é no receituário, apreciar o receituário médico, daquelas letras difíceis, às vezes indecifráveis, mas é decifrar a paixão colocada pelo exercício que a cátedra nos oferece. Dia desse encontrei um moço já de cabelos grisalhos e parou-me numa festa e disse-me: professor, eu fui o seu melhor aluno de Química do Instituto Estadual de Educação. Eu estava numa festa do Carnaval. Eu pensei que era uma fantasia, mas ele falou-me sério: eu fui seu melhor aluno de Química no Instituto Estadual de Educação. Eu perguntei: quem você é? Eu sou o Márcio. Hoje eu sou professor doutor no curso de odontologia da Universidade Federal de Santa Catarina. E eu ocupo o quadro da maneira que o senhor ocupava. Didaticamente, porque achava aquilo muito didático, eu reproduzo isso com os meus alunos em sala de aula. Então, talvez não tenha sido, não exista na nossa carreira momento mais dignificante do que quando um ex-aluno, alguém que se consolidou profissionalmente, ou pessoa de referência que tenha trilhado um caminho de grandeza e reconhecimento, chega-nos e diz assim, porque talvez seja esse único ou grande título que não se tira, não se arranca do professor, é saber exatamente dessa contribuição mínima e, às vezes, que nós não temos percepção exata do que o nosso empenho, o nosso investimento vai redundar. Mas temos aí, todos nós aqui colocados, temos, sem dúvida alguma, esse coletivo que reúne o Conselho, esse coletivo de homenageados tem em comum exatamente o reconhecimento dos colegas, dos companheiros, das companheiras e, fundamentalmente, dos estudantes que por nós passaram. Eu também gosto de dizer que eu pertenço a uma linhagem de educadores e agradeço a eles todos, né? Fiz aqui menção ao Toninho, que carinhosamente assim o chamo, mas eu fui aluno da professora Olga Brasil da Luz, né? Antigo Alferes Tiradentes, ex-aluno de Antonieta de Barros. Eu fui aluno do professor Oswaldo Maciel, na Universidade Federal de Santa Catarina, né? Da professora Marilu Martinelli, no Instituto de Educação,
feroz professora de matemática, da professora Dete Piazza, então, dos professores na Universidade Federal de Santa Catarina, que me apontaram enormidades de possibilidades, o professor Licério Brasil, terror de professor de matemática, de cálculo, temido na Universidade Federal de Santa Catarina, mas que por eles me fizeram exatamente como exemplo de atuação, com determinação e encantamento pelo exercício da profissão. E eu também costumo falar para as pessoas, costumo falar para meus ex-alunos, costumava falar, que eu me tornei professor com 11 anos de idade. Decidi ser professor com 11 anos de idade. Quando eu assisti o filme Ao Mestre com Carinho, eu disse que eu queria ser aquilo. Falo disso como as imagens positivadas pelos mestres repercutem fortemente no coração, nas mentes, nas decisões daquelas pessoas que no futuro poderão e haverão de ter sucesso. Não sucesso material, mas sucesso existencial, de humanidade colocada e a presteza da vida. Então, eu gosto muito de fazer essas referências colocadas em função desse papel indispensável que é o exercício da profissão desempenha em todos. Alguém já disse, né, que a educação é cara, é investimento todos os dias, mas experimente não tê-la. Então, exatamente nesse exercício disputado, de insistência permanente, de muita luta e de muitos reveses, de muita incerteza, de muita insegurança, para esses que ingressam nessa aventura do magistério, este grande mistério apaixonante, porque não fora o toque das almas, do mistério, do encantamento, que isso coloca para as pessoas desse chamamento, por isso vocare, né, do chamamento que isso representa para todos nós, grande parte da humanidade teria desistido de ser professor, de ser professora. Há uma especial, indecifrável contágio colocado para chamar os homens e mulheres para esta atividade, que parece, como dizem alguns, simplificando o gosto por essa atividade, ela é quase um vício, como uma cachaça gostosa. Né? Isso é uma cachaça. Assim como a política o é, a educação também o é. Que nos torna aprisionados, felizmente aprisionados, felizmente cativos desse exercício, dessa prática, disso que é muito além de que uma profissão. É muito além que uma profissão. Acho que a expressão profissão para os professores ela é pouca, é pobre e não elucida e não explicita o valor dessa atividade. Então, eu quero, mais uma vez, por fim, fazendo um agradecimento também a meu pai e minha mãe. Minha mãe era uma visionária, meu pai era outro, minha mãe era cozinheira, foi por 26 anos cozinheira da Polícia Militar. Foi empregada doméstica nas casas de família. Venho da Serra com 12 anos de idade para ser empregada doméstica. Mas uma mulher de uma surpreendente vigor, tinha uma sagacidade, uma inteligência extraordinária. E ela aprendeu cedo, trabalhando como doméstica na casa dos afortunados dessa cidade, que a educação era a possibilidade de seus filhos. E assim o fez. Dos 5 filhos que teve, ela colocou 3 na Universidade Federal de Santa Catarina. 2 não quiseram seguir adiante nos estudos, ficaram com o ensino médio. E ela ficou viúva muito cedo. Eu sou o primogênito. Com 14 anos, nosso pai nos deixou. E nossa mãe deu conta de executar a tarefa pensada por 2. Meu pai era um poeta, era um redator, era um tipógrafo apaixonado pelo exercício da atividade do jornal. E era também um homem que comprava livros na porta de casa, ou comprava livros à prestação. E nós tínhamos uma biblioteca em casa, onde as pessoas da rua iam consultar os livros daquela famosa enciclopédia Delta Larousse, que
As crianças vinham ali e nós ensaiávamos, nem sabíamos que aquilo era uma biblioteca da rua, né? Porque lá se fazia o trabalho, lá se fazia pesquisa em conjunto a partir dessa decisão de meu pai. Então, eu saúdo aos dois, e meu pai, se vivo estivesse, ficaria, e minha mãe ficariam extremamente orgulhosos nesse momento da sua construção e dos frutos que aquela relação propiciou a todos nós. Então, quero encerrar com muita gratidão, minha companheira Patrícia Tereza aqui ao meu lado, a todas as pessoas queridas, ao Didi, querido amigo, ao Maurício, que está aí, né, nosso secretário de Educação, a saudação, um abraço, querido, também, né, que muito trocamos, muito aprendemos, e, mais uma vez, ao professor Toninho, também um mestre com grande carinho. Um abraço, muito obrigado. Ô, Márcio, você citou alguns professores, né, maravilhosos que passaram pela tua vida, né? Você me fez lembrar de uma ex-conselheira, professora Maria de Lourdes Gonzaga, a nossa professora Uda. Então, quero também deixar aqui registrado o nosso carinho e a nossa homenagem à professora Uda. Por certo, por certo. E fico feliz, sabe, Márcio, que o diploma que tu vai colocar na parede, quem assina é o Didi, né? Quem vai assinar é o Didi. Então, olha... E já dá uma outra história, estou falando de Didi antes. Exatamente. Então, agora nós vamos vamos fazer a entrega, então, do mérito educacional ao professor Raimundo, e vamos passar, então, a palavra ao indicado, que já faz tempo que indicou, né, Maurício? Mas sempre chega a hora da gente, então, poder realizar essa homenagem. Então, eu quero passar a palavra ao ex-conselheiro do Conselho Estadual de Educação, ex-presidente do Conselho Estadual de Educação e atual secretário municipal de Educação de Florianópolis, professor Maurício Fernandes Pereira. Com a palavra, então, professor Maurício. Boa tarde, meu querido amigo Oswaldir, nosso presidente do Conselho Estadual. Quero cumprimentar também a nossa presidente da Undime, a Patrícia, nossa conselheira hoje do Conselho Estadual de Educação. Quero efusivamente dar um carinhoso abraço a todos os conselheiros do Conselho Estadual de Educação. A grande maioria deles eu tive a honra de conviver proximamente, e presencialmente. Então, quero cumprimentar a todos vocês, como fiz no início aí, quando entramos. Quero cumprimentar aos nossos servidores da Casa do Saber, como eu sempre falava, e quero cumprimentar aos homenageados. Professora Rose, não tenho a honra de conhecê-la, mas gostei muito do que a senhora falou aqui. Quero cumprimentar o Márcio, meu querido amigo, que frequenta aqui a nossa sala algumas vezes, um gigante, um homem que realmente, como disse aí o presidente e disse o nosso conselheiro Antônio, é exemplo para todos nós. Tive a honra de acompanhá-lo desde o primeiro mandato de vereador na Casa do Povo, na Câmara Municipal de Florianópolis. Ele foi eleito lá no mandato do Jean Loureiro, no primeiro mandato, e todos aqui devem lembrar como o tempo de TV era curto naquele momento, ele dizia, meu nome é Márcio de Souza, Márcio de Souza. Aquilo ficou muito conhecido. Então, quero saudar você, Márcio, e parabenizá-lo também, justa homenagem. E quero falar do meu homenageado. Quando o nosso presidente falou Raimundo, fica até difícil pensar, eu pensei que era o Raimundo Zumblick, querido amigo que está aqui, porque eu acho que ninguém conhece o professor Pinho como Raimundo, que é o nome dele. Eu confesso que hoje a Inelita perguntou se o nome mandou o nome Raimundo, eu assim, mas Raimundo? Não sei quem é o Raimundo, só se for o Zumblick. Mas o professor Pinho é um professor que, olha, Oswaldir, que interessante. Eu tive a honra de ser aluno do professor Pinho em 1989, no terceiro ano do então segundo grau, agora chama ensino médio.
e o professor Pinho me deu aula de física. E aí, querido amigo Gildo Volpato, tudo aquilo que você falou sobre as características de um professor, o professor Pinho tem na sua alma, no seu coração, na sua essência, no seu espírito, encantando e fazendo os olhos brilhar de todos os seus estudantes. Ele, lá, quando me deu aula em 1989, para quem aqui para um pouco para pensar, lá se vão mais de 30 anos. Lá se vão mais de 30 anos. Eu fiz a conta aqui, eu fiquei assim, 30 anos, tudo isso 30 anos, fez em 2019. 30 anos. E o professor Pinho tinha aquelas características que o conselheiro Gildo falou. Conhecimento técnico daquilo que dava aula, lia o mundo com essa lente. E ao ler o mundo com essa lente, ele inspirava todos os seus estudantes. Ele era um professor naquele momento que fazia com que a gente tivesse uma alegria extraordinária de estar em sala de aula. A gente não via a hora passar. Ele também tinha algo que era apaixonante, que era a sua didática. Eu confesso para vocês que essa história de números, matemática e física nunca foi a minha praia. Foi falado aqui em química, né? Que o Márcio disse que encontrou um aluno de química. Química eu era bom, Márcio. Né? Lá no vestibular da UFSC, na época, né? Eram 15 questões, se não me falha a memória. Aquilo me salvou, acertei 14. Né? Já em física e matemática foi o primeiro dia. Né? Eu saí do primeiro dia bem baqueado. Mas o Pinho tinha uma metodologia, uma didática de dar aula que fazia com que os assuntos complexos se tornassem fáceis, porque a física dada pelo Pinho tinha sentido e significado no dia a dia do seu estudante. Sem contar a terceira dimensão que eu valorizo demais num professor, que é atitudes e posturas pessoais. Era um gigante naquele momento, um belo professor. E aí, meu querido amigo Tito, que me fez aprender a ler o mundo com a lente do Rubem Alves, passo o tempo, Tito, passo o tempo, encontro o Pinho numa formatura, então eu, presidente, com muita honra do Conselho Estadual de Educação, lá no nosso colégio militar, Nunes Pires, lá na Academia Militar. E eu não sabia que ele estava lá dando aula. E, obviamente, foi professor homenageado. O tempo passa, e um belo dia nós estávamos fazendo uma formação de professor, quando entra o Pinho, o professor Pinho, para dar aula. E aí, meu amigo Natalino, pensei comigo, chegou o palestrante, porque eu confesso que eu não sabia quem era o palestrante. E ele sentou lá atrás. E eu fui lá falar com ele, Pinho, vamos aqui para frente, vamos aqui, né? Ele assim, não, eu vou ficar sentado aqui mesmo, né? Eu passei no concurso público da Prefeitura Municipal de Florianópolis, eu assim, como é que é? Eu pensei que tu ia dar palestra, né? Ia ser um palestrante, não, eu vou ouvir, né? Eu vou sentar aqui para ouvir. E no dia 10 de fevereiro de 2019, o Pinho entra como professor da Prefeitura Municipal de Florianópolis na disciplina de matemática para o 8º e 9º ano. Olha que interessante, 30 anos depois de ter dado aula para mim. Vocês vão ver que ele está jovem, pintou o cabelo de branco, né? Eu já vi aí, pintou o cabelo de branco. Né? E aí eu pensei, o que falar do Pinho? Olha, o que a gente pode falar do Pinho é aquilo que vem do nosso coração. Um gigante, aquele professor que encanta seus estudantes. Tá? E aí, Pinho, eu decidi ligar para a tua chefe hoje, que é a professora Alessandra, diretora da escola que o Pinho dá aula hoje, que é a nossa escola José do Vale Pereira. E eu pedi para a Alessandra falar o seguinte, Alessandra, nossa diretora, não sei se ela está aí, né, eu fiz o convite a ela para estar aqui também, e eu disse assim, Alessandra, fala sobre o Pinho, e aí, o Pinho ainda é bom? Ela assim, bom? Maurício, ele é o melhor, ele é 10 com estrelinha. Olha que coisa linda. Um professor que há 30 anos atrás deu aula para mim, já era 10 com estrelinha, continua sendo 10 com estrelinha, encantando os seus estudantes do 8º e 9º ano, e eu fiz questão de fazer algumas perguntas para a diretora da escola, para saber se aquilo que eu tinha como leitura do Pinho, lá em 1989, quando foi meu professor, ainda era a mesma coisa.
e a Alessandra falou igual. Os estudantes adoram o Pinho pelas 3 características. Conhece tudo sobre matemática, lê o mundo com essa lente, tem uma didática extraordinária e, além de tudo, é gente fina. Tá? E aí eu não preciso dizer, provavelmente, qual é a melhor disciplina, a melhor matéria do 8º e do 9º ano da Escola José do Vale Pereira, sem desmerecer, obviamente, nenhum outro professor. Pinho, eu tenho muita honra de dizer o seguinte: você é mérito educacional, você é um gigante, você é um professor nota 10. Meus parabéns e uma alegria e um orgulho imenso de estar aqui hoje para dizer isso para você. Muito obrigado a vocês todos que tiveram a oportunidade de votar, né, no professor Pinho por unanimidade, uma justa homenagem. Um beijo no coração, Pinho, você é fera. Obrigado, presidente Oswaldir, e a todos os conselheiros. Muito obrigado. Obrigado, Maurício. Pedi a assessoria para mostrar o diploma do professor Pinho. E fica aqui o convite, Maurício, para estarmos no conselho na próxima semana, quem sabe, ou esta semana, mas eu imagino na próxima semana, e o professor Pinho também, para que a gente possa, então, fazer a entrega pessoalmente, tomando um café junto com o Márcio, né? Vamos combinar no mesmo dia, para que a gente possa estar lá no conselho. Será uma honra. Mais uma vez, muito obrigado, Maurício. Eu passo, então, a palavra ao nosso homenageado, né? Professor Raimundo Pinho Filho. Com a palavra, professor Raimundo. Boa tarde a todos. Professor Pinho, né? Isso. Professor Pinho. Então, presidente, boa tarde a todos. Assim, eu estou emocionado de ouvir essas histórias, porque quando a gente está nos bastidores, a gente não enxerga, não tem essa visão que vocês têm. Então, é uma coisa assim que, para mim, não tem preço, sabe? É uma coisa que vai ficar realmente marcada na minha vida. Bom, eu vejo aqui alguns amigos também, né, pessoais, o conselheiro Antônio Carlos Nunes, tivemos a oportunidade de dar aula juntos, né? E essas histórias, né, que o professor Antônio Carlos deu aula para o Márcio de Souza, né, seu indicado, e agora um ex-aluno meu fazendo a indicação da minha pessoa. Então, isso tudo é muito interessante, né? Porque a gente vê professor indicando aluno, aluno indicando professor. Né? Isso realmente é uma coisa que mexe com a gente, né? Então, eu estou assim, profundamente emocionado. Eu já quero agradecer a todos vocês, porque, como falou o professor Márcio, isso vai ficar no quadro, mas vai ficar no coração da gente o tempo todo. Ele pode ficar na parede, mas fica uma marca no coração de bondade, de gratidão, né? A minha caminhada na docência, ela foi realmente de paixão, sabe? Quando o Maurício fala lá sobre as minhas aulas, é que, na verdade, eu não sei fazer diferente. Eu acho que quando você entra numa sala de aula, você tem que encantar, né? E quando o professor faz isso, os alunos começam a te prestigiar, a te valorizar, e é isso que a gente quer, né? Então, assim, eu não tenho o dom da oratória, né? Como o Márcio, como o Maurício, como o presidente Oswaldir, mas eu estou abrindo meu coração para vocês. Eu estou muito feliz. Na verdade, nessa minha caminhada de docente, eu já fiz outras coisas, né? Eu já fiz outros concursos, já fiz o Instituto Geral de Perícia, que era o sonho da maioria, né? Mas fiquei lá 6 meses e voltei para a sala de aula, porque é na sala de aula que eu tenho um profundo prazer, né? Hoje, quando você quer fazer alguma coisa, você tem que fazer com prazer. Então, eu me sinto assim, muito feliz e quero, mais uma vez, agradecer a todos vocês, ao secretário Maurício, né? Meu ex-aluno, que me emocionou quando ele falou, né? Ele comentou, olha, professor, vai acontecer isso. Eu não acreditei naquele momento, achei que fosse... falou por falar, de repente não é bem assim, né? Mas aí o tempo foi passando e depois a coisa foi concretizando, né? E para mim isso aí
é um prêmio que eu vou levar para a minha vida. Eu só tenho a agradecer a todos vocês, gente. Tá? Então, obrigado mais uma vez. É isso. Obrigado, filho. Parabéns. Eu recebi também a informação que o nosso deputado federal, Ricardo Guide, ele também está nos prestigiando. Quero só saber se ele ainda se encontra na sala. Mas, de qualquer forma, se ele não estiver, fica aqui, professora Sandra, nosso convite para que ele esteja conosco também amanhã, onde teremos também entrega de diplomas, em especial aos indicados pela professora Sandra. Eu pergunto, né, se alguns dos conselheiros, das conselheiras, gostariam de fazer algum comentário rápido sobre os atos, né, de outorga do diploma que nós realizamos nesse momento. Pergunto se algum das senhoras e dos senhores gostariam de fazer uso da palavra. Ari Martendal. Como eu sou o mais velho da tropa, né, e tenho lá 61 anos de magistério, contados, amigo do Maurício, do Toninho, do Gildo, que foram os indicadores, você sabe que eu estou assim com meus óculos embaciados, né? Ao ver a simplicidade com que o professor Raimundo Nestor Pinto Filho se portou, ele colocou aquilo que é o professor querido, é aquilo que os alunos adoram, aqueles que chegam de qualquer jeito, quer dizer assim, com todo respeito, mas chegam com amor, com virtudes, né? Ao ver essa professora que trabalhou nas direções, que tem uma cabeça administrativa, que tem uma visão de educação, naquilo que a educação é de mais forte, que é a formulação das personalidades, né? Ao ver esse querido nego, né? Onde é que está? Desapareceu aqui da minha fotografia, né? Homenageado pelo querido amigo Antônio Carlos, o professor Márcio, né? Contando as suas histórias, contando aquilo que a gente... Eu começo a sentir, assim, às vezes, os lugares por onde eu passei dando aulas, né? Que foram em universidades, que foram em escolas primárias, que foram, enfim... aqueles lugares onde você deposita o seu coração. E quando você deposita o seu coração num lugar, o coração fala. E quando o coração fala, o coração agrada. E eu acho que vocês três fizeram, fazem e continuarão fazendo isso. Um beijão para os três. Obrigado, conselheiro Ari. Professora Sandra, conselheira Sandra Zanata Guide. Ok, presidente, muito obrigado. Só agora consegui liberar o microfone, por isso que me atrasei. Mas eu quero cumprimentar cada um dos homenageados. Eu fiquei emocionada com cada fala dos emocionados, mesmo não os conhecendo pessoalmente, quero cumprimentar e dizer que valeu a pena a gente instituir o diploma Mérito Educacional para conhecer esses educadores. Preciso também dizer uma palavra especial para a professora Rose. Hoje ela me emocionou demais, relembrando o trabalho que fizemos juntas há mais de 30 anos, em 1989 a 1990.
1992. Eu a convidei para ser coordenadora da educação infantil, um trabalho que nós tínhamos na prefeitura, que seria o destaque do mandato, né? O nome era Criciúma Criança, e a Rose veio para fazer a coordenação pedagógica desse trabalho. E foi um aprendizado muito grande, isso que eu já tinha o curso de pedagogia, sabe? E, na época, não se tinha quase nenhuma informação sobre criança de 0 a 6 anos. E ficamos buscando essas informações. Eu com o professor Antenor Naspolini, que é de Criciúma e trabalhava no Unicef, e a Rose acabou descobrindo que só teríamos informações sobre crianças de 0 a 6 anos e como lidar com essa etapa junto da Fundação Catarinense de Educação Especial. Imaginem, só ali é que a gente obteve essas informações, e tudo através da professora Rose. Ela buscou A imagem da professora Sandra travou, né? Quando ela falou hoje, agradeceu essa etapa, esse trabalho que ela desenvolveu, ela me emocionou muito. Não, que estava falhando, mas Eu não estou agora podendo falar. voltou a imagem, voltou. Professora, a sua imagem e o som, eles travaram. Lembrando aqui. A hora que melhorar, eu peço que a senhora, então, conclua, ok? Ok. Ok. Professor Antônio Carlos Nunes. Bem, na verdade, assim, não é que eu queira falar 2 vezes ou 3, não, mas eu sou obrigado a falar do Raimundo Estopim, eu chamo de Pim carinhosamente. Fomos sócios do Decisão, professores do Decisão, e nós não temos dúvida da qualidade de encantador de serpente que nós tínhamos lá. O Pim não é algo memorável na física. Eu não encontro ninguém na física melhor do que ele, né? A gente tinha esse ranking e o Pim sempre foi o melhor. Bom, isso eu queria falar do Pim. A professora Rose, que deu uma demonstração viva de uma carreira absolutamente linda, maravilhosa, como educadora, né? Parabéns. E o meu amigo, mais uma vez, meu amigo Márcio de Souza, que, nesse caso aqui, contempla professor fazendo mérito educacional para o aluno e o aluno, que é o Maurício, contemplando o professor. Então, Márcio, tu és um motivo de inspiração para nós, sempre fosse. Era isso, presidente. Obrigado, conselheiro Antônio Carlos Nunes. Eu pergunto se mais algum dos senhores, das senhoras gostariam de... Conselheiro Adélcio. Em nome de todos e todos os homenageados, eu quero cumprimentar o professor Márcio, querido amigo, e, de fato, o conselheiro Antônio Carlos Nunes foi muito feliz na sua observação. O Márcio é um amigo, assim, já de... Embora sejamos jovens, né, Márcio? O pessoal aqui pode pensar que nós já temos uma idade meio avançada. Embora nós sejamos jovens, já é uma velha e querida amizade de tantos anos, então, em seu nome, cumprimento todos os homenageados presentes aqui. O Márcio engana bem, Adélcio. Professora, conselheira Patrícia. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Uma fala muito rápida. Primeiro, parabenizar os conselheiros, no qual, né, fizeram as homenagens, agradecer ao Maurício também aqui presente, mas eu queria só relatar que eu fiquei muito feliz quando eu vi
a Rose na lista, Gildo, conselheiro Gildo, porque se hoje eu estou aqui, eu devo a homenageada Rose também. Então, Rose, muito obrigada, você sabe, né, da importância que você teve na minha vida nesses últimos tempos. Muito obrigada. Obrigado, conselheira Patrícia. A conselheira Sandra, consegue concluir, conselheira? Espero que sim. Então, vamos lá. Então, para aquele tempo que não tínhamos nenhuma informação científica sobre criança de 0 a 6 anos, a professora Rose conseguiu, junto à Fundação Catarinense de Educação Especial, consultoria especializada, e foi com essas informações que ela preparou, né, todos os educadores e que a gente pôde fazer o trabalho com sucesso. Professora Rose, também quero lhe dizer que o Ricardo escutou suas palavras e também quero lhe dizer que, no momento, ele está na BR-101 sem poder lhe falar diretamente, mas ele também manda um abraço carinhoso e desejando muitas felicidades para a senhora e dizendo, assim como eu, que o prêmio é mais que merecido. Obrigado, conselheira. Conselheiro Natalino. Mais uma vez, boa tarde, presidente Oswaldir, boa tarde a todos. Eu queria começar cumprimentando os colegas conselheiros que fizeram as indicações dos homenageados. E, em sequência, cumprimentar os homenageados. Dizer a eles que, na fala dos três, fica evidenciada as razões pelas quais os conselheiros os indicaram. A gente precisa falar e fazer com o coração. E nas palavras dos três, para mim, ficou evidenciado isso. E aí, professora Rose, minha alegria em ouvir as suas palavras e trazer à lembrança professores que foram seus professores e que também foram meus professores, e alguns que já não estão mais entre nós. Então é isso, presidente, parabenizar mais uma vez os três homenageados e comprovar a justa homenagem que o Conselho faz a eles pela sua dedicação à causa da educação. Obrigado. Obrigado, conselheiro Natalino. Eu sei que ele não gosta muito de falar, né? Mas eu vou insistir. Maurício, queres fazer as tuas considerações finais? Eu quero, presidente, agradecer todos os queridos conselheiros, né, que vêm fazendo no Conselho Estadual de Educação um trabalho exemplar. Oswaldir acompanhou, eu por diversas vezes elogiei o papel pioneiro do Conselho Estadual de Educação em relação à questão da pandemia, de fechar as escolas. Eu não tive essa oportunidade, eu quero aqui parabenizar, quero cumprimentar o nosso ex-secretário Eduardo Deschamps, que fez um parecer, seja no Conselho Nacional, como no nosso Conselho, um parecer que foi exemplo para o Brasil inteiro. Quero aqui dizer do trabalho extraordinário que a Patrícia fez como secretária e presidente da Undime de Santa Catarina, porque enquanto o país inteiro queria fechar as escolas, Santa Catarina quis abrir as escolas. Naquela oportunidade, Natalino era secretário de Educação. Da mesma forma, trocamos várias ideias naquele momento. E dizer que, mais uma vez, presidente Oswaldir, Santa Catarina mostrou o seu pioneirismo, a sua grandeza e a sua competência a partir de tudo aquilo que emanou do Conselho Estadual de Educação. Foi o primeiro conselho estadual, junto com São Paulo, na sequência, a fazer a sua manifestação sobre a questão do ensino à distância. Então, queria, presidente, fazer esse registro. Muito obrigado por devolver a palavra, né? E aqui a Rose, eu também quero registrar o trabalho que ela tem feito em Criciúma, né? Então, estou muito feliz de poder estar aqui no dia de hoje com vocês, né? Tenho uma saudade imensa aí do convívio e do aprendizado que eu tive com vocês no Conselho Estadual de Educação. E
Assim, Oswaldir, um fraterno abraço a todos os nossos servidores da Casa do Saber, que eu tenho um carinho imenso por todos. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Maurício. Eu gosto sempre de lembrar. Eu lembro que quando o mérito educacional foi instituído, Maurício, né, inclusive foi na tua gestão, né, por indicação, se a memória não me falha, de José Carlos Pacheco, se a memória não me falha. Isso mesmo. Isso, né? Eu lembro que eu disse naquela oportunidade, esse é a melhor homenagem que o Conselho pode prestar aos nossos professores. E eu não tenho dúvida nenhuma, porque cada vez que nós temos, né, essa oportunidade de fazer a entrega de um diploma, e por isso que eu resisti muito, sabe, Maurício? Eu queria fazer presencial, mas chega uma hora que não dá mais, né? Nós temos muito, porque é realmente emocionante, né? Não só emocionante para quem está sendo homenageado, mas para nós também, né? Ver os depoimentos que nós vimos e ouvimos hoje, né? Professora Rose, professor Pinho, a emoção do meu querido amigo. Quando eu falo meu querido amigo, é porque é verdade mesmo, né, Márcio? A gente já tem aí quase 40 anos que a gente se conhece, né? Ver a história que o Márcio, né, refletiu na sua fala, né? Isso é Brasil, né, Márcio? Isso é Brasil, né? Então, é realmente um momento ímpar para todos nós. E nós procuramos mesmo fazer nessas duas datas, o Maurício lembra bem disso, né? A gente sempre procurou usar as datas próximas ao Dia do Professor, né? Nós não realizamos esse ano, mais uma vez, o Eupídio Barbosa, né? Nossa solenidade do Eupídio Barbosa, e por isso, então, nós da mesa, então, resolvemos fazer nesses dias, né, que estão próximos ao Dia do Professor. Na última sexta-feira, sabe, ô Salésio, nós estivemos, inclusive com a presença do amigo, fomos na Unisul, parabéns à TV, UniTV SC, da Fundação Unisul, que o professor Salésio é presidente. Eu ouvi uma frase lá na CRE, né, Maricelma? Onde nós estivemos na sexta-feira. Foi do professor Mauri. O que era o professor? O que recompensa um professor? Recompensa isso exatamente que você falou, Márcio. A satisfação de ver alguém que passou pelas suas mãos e evoluiu, cresceu e se tornou até mais importante, né? Porque o céu é o limite, mas por isso que o professor é generoso. Eu achei fantástica essa expressão do Maurício, sabe, Salésio? O professor é generoso porque ele transmite e a satisfação é ver o outro voar. Então, quero mais uma vez cumprimentar, dizer que foi uma honra muito, muito grande tê-la aqui conosco, professora Rose, professor Pinho, né, que agora é o Pinho. Eu tratei também o Raimundo, e isso me incomodava, porque tinha um outro Raimundo, sabe, o Maurício? Então, mas agora é o professor Pinho, né? E o professor Márcio de Souza. Muito obrigado, sejam bem-vindos, e espero, na próxima semana, vamos combinar, Márcio, Pinho, Maurício, Toninho, vamos marcar um horário. Fica aqui também o convite aos conselheiros, nós do Conselho, né, da parte
administrativa, estamos trabalhando, né, presencialmente. Então, aqueles que tiveram a oportunidade de estar passando aqui por Florianópolis, a Débora, o Celso, que eu fui a Tubarão e acabou vocês estavam em outras terras, né, Florianópolis e Brasília. Quem sabe combinem um dia, vamos lá no conselho tomar um café, os demais conselheiros que estiverem por aqui também, para que a gente possa também já voltar a ter essa convivência mais próxima, né? E já começar a pensar numa próxima reunião presencial. Obrigado a todas e a todos. Parabéns aos nossos homenageados. Muito obrigado.